Eu creio que você trouxe a sua Bíblia e eu vou convidar você a abri-la comigo em 2 Reis. Segundo Reis 4, vamos ler 7 versículos, do 1 ao 7. Não deixe de abrir a sua Bíblia, não deixe de ler a Bíblia junto comigo nessa hora. 2 Reis 4, do 1 ao 7. Nós vamos ler na NVI. Vamos fazer esta leitura. Você já achou? Diga amém. 2 Reis, pastor, fica onde? Primeiro fica na Bíblia. E depois de 1 Reis, você vai achar 2 Reis. Amém? Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele o temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então Eliseu disse: vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos, feche a porta e derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a fazer o que, irmãos? Começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém. Até aqui a leitura do texto. Vamos orar? Deixa a sua Bíblia aberta aí, meu irmão, em 2 Reis 4. Enquanto isso, vamos orar, vamos falar com Deus. Ó Santo Deus, Pai amado, dirija-nos, Senhor Deus, na Tua santa palavra, Senhor Deus. Que como aqui, Senhor Deus, mencionamos, que não apenas o nosso corpo, mas a nossa mente esteja neste lugar, Senhor Deus. Disposta, Senhor Deus, a ouvir a mensagem do Senhor para cada um de nós, para a nossa vida. Abençoa-nos, Senhor Deus, traga respostas. Ó Pai, libere do Teu trono hoje uma palavra de mudança, de transformação, uma palavra abençoadora à Sua igreja nesta manhã de ceia. Que nós possamos, Senhor Deus, verdadeiramente sairmos daqui diferente de como chegamos. Se chegamos bem, que saiamos melhores. Se chegamos mal, Senhor Deus, que saiamos, Senhor Deus, diferente de como entramos nesse lugar. Ó Pai, que esta palavra possa entrar, Senhor Deus, e nos vencer. Nós te pedimos, Senhor Deus, em o nome de Jesus, assim oramos, e que toda a igreja diga amém. Eu gostaria de hoje ministrar ao seu coração, numa manhã que para todos nós é uma manhã especial, uma manhã de ceia, falar sobre e quando acabam as vasilhas na nossa vida. Você deve se lembrar, pelo menos aqui quem tem mais de 13 ou 14 anos de idade, você deve se lembrar de algo que nós vivemos, o chamado apagão. Foi um racionamento de energia que todo o nosso país viveu. Começou dia 1º de julho de 2001 e se estendeu até setembro de 2002. Aconteceu há quase 13 anos atrás. Faz agora em julho 13 anos. Foram então, irmãos, 14 meses que nós passamos
colhendo os frutos da falta de investimento. 14 meses que nós passamos colhendo os frutos da falta da responsabilidade, por irresponsabilidade, o uso indevido da energia em nosso Brasil. Como? Não sei se você se lembra, alguém aqui que se lembra disso, né? E que se viesse na sua conta de luz um percentual maior do que você deveria gastar, você pagava inclusive multa sobre isso, né? Tinha aí uma série de acréscimos se você gastasse além do que o governo estabeleceu como padrão para cada tipo de situação. Nós vivemos isso, foram 14 meses. 14 meses que nós ficamos imaginando tanta coisa, tantas situações, mas observe, por favor, o que quero chamar a sua atenção. Ficou bem claro para nós, o que me chama a atenção é isso, que em muitos momentos da nossa vida, ouça por favor o que eu estou dizendo nessa manhã para você, grave isso na sua memória, grave isso na sua vida, em muitos momentos da nossa vida, nós nos tornamos os nossos maiores problemas. O Brasil viveu isso de 2001 a 2002, esse apagão, e talvez há aí uma série de fatores que tentem justificar esse racionamento de energia. O Brasil viveu isso, foi fruto de uma irresponsabilidade, foi fruto de uma forma imatura de se tratar um bem tão precioso que nós assim extraímos da natureza. Mas veja bem, o que ficou bem claro nesse apagão, o que ficou bem claro nesses momentos que nós vivemos, é que nós muitas das vezes nos tornamos os nossos maiores problemas. E quando nós nos tornamos os nossos maiores problemas, nós precisamos resolver isso. E precisamos e tentamos resolver de alguma forma. Como? Como nós tentamos resolver? Quando nós nos tornamos os nossos maiores problemas, nós tentamos fugir das responsabilidades. Você está comigo até aqui? Diga amém. Não estou aqui querendo, de maneira nenhuma, culpar algo ou alguém por isso. Mas a empresa de distribuição de energia usou o argumento que foram as faltas de chuva. O problema, irmãos, que está faltando energia no nosso país é porque não chove. Sim, a chuva é um fator principal para que as bacias, né, chamados de os lugares, aqui em Piraí tem um, né, que é a represa de Piraí, estavam talvez vazias. Lugares que talvez, por causa da chuva acabou. É verdade, talvez seja a chuva a culpa. Mas nós também vivemos muitos outros períodos de falta de chuva após 2002. E não tivemos a necessidade de um racionamento assim. Talvez seja, talvez não. Mas se nós pensarmos, talvez houve ali uma fuga da responsabilidade. Nós precisamos culpar algo, precisamos culpar alguém. Colocamos a responsabilidade em outras coisas. Colocamos a responsabilidade em outras situações. Então ouça, por favor, o que Deus está falando a você nessa manhã. Quando nós somos os nossos maiores problemas, geralmente nós fugimos das responsabilidades. Aí vem o governo, naquele período, e diz assim: acabou a luz e está sendo necessário esse racionamento, porque a empresa que distribui energia elétrica não fez os investimentos necessários. Então o governo está dizendo, não foi só a chuva a culpa disso. O problema não foi só a chuva. Talvez se houvessem os investimentos, talvez não teria havido a necessidade desse racionamento. E aí vem o povo e diz o quê? A culpa não é por falta de pagamento, mas nós vamos pagar a conta.
Às vezes existe isso, irmãos, uma fuga das responsabilidades quando nós somos os nossos maiores problemas. Pastor, como identificar alguém que se tornou o seu maior problema? Quando ele vem te contar uma história assim. Queridos, ouça o que Deus está querendo nos falar nessa manhã. Pastor, está acontecendo esta situação. É mesmo? E o fulano e o ciclano, e a situação, é culpa do irmão, a culpa da situação, do outro, que aconteceu isso. Geralmente, quando alguém é a causa do seu maior problema, ele nunca diz assim, eu também tenho participação nesse problema. Geralmente há uma fuga de responsabilidade para que ele não tente se incluir como alguém defeituoso no processo. Os irmãos estão comigo? Digam amém. Então, uma das formas de nós resolvermos é fugir das nossas responsabilidades. Aquilo que foi criado para um propósito não funcionou. Uma das outras formas que nós temos de resolver os problemas é terceirizar a culpa. É jamais querer enxergar a possibilidade da culpa estar também em nós, mesmo que seja uma parcela pequena, não querer enxergar isso. A culpa está em uma outra situação, na chuva, na falta de investimento. Eu não paguei, deixei de pagar a conta. Geralmente nós terceirizamos a culpa. Uma outra forma de nós resolvermos estes problemas, quando nós somos os nossos maiores problemas, é cometer novos erros. Ouça, por favor, irmãos. Eu preguei aqui, se não me falha a memória, domingo passado ou domingo retrasado à noite. Nunca resolva um problema criando um outro problema na sua vida. Muitas das vezes, quando nós somos os nossos maiores problemas, nós cometemos novos erros. O desespero, irmãos, o desespero para se resolver um problema pode e nos leva a outros erros. Quantas pessoas eu já não vi dizer assim, pastor, o camarada roubou, mas roubou para alimentar o filho em casa. É uma causa justa. É uma causa justa porque não roubou você. Queria ver se fosse você que ele tivesse roubado. Aberto a sua carteira e tirado lá 100 prata e falado assim, eu estou roubando para alimentar o meu filho que é em casa. Queria ver até onde vai a tua solidariedade. Onde vai o teu amor pelos sofridos nesse mundo. É fácil falar, né? Poxa, ele entrou lá no supermercado e pegou uma carnezinha, um friboi, para levar para o filho em casa. Pastor, vai preso por isso. E se fosse na tua casa? Se ele entrasse lá e pegasse a tua televisão e falasse assim, é para eu vender, para eu comprar alguma coisa para o meu filho. Ah, não, pastor, pode fazer isso, fique à vontade. Ah, é? Você vai fazer assim? O desespero nos leva a cometer novos erros. Desespero pelo quê, pastor? Desespero em se ver livre de um problema, livre de uma situação. Mas eu diria que o que me chama mais atenção é que quando nós somos os nossos maiores problemas, é que nós queremos solução ao invés de experiência. Meu irmão, se você não entender isso nessa manhã, o final dessa palavra para você vai ficar um bolo só. Quando nós somos os nossos maiores problemas, nós queremos solução ao invés de experiência. Esteja no espírito, meu irmão, porque eu vou falar para você nessa manhã. Muita coisa, você está me ouvindo bem? Diga amém. Muita coisa que é a solução pode não ser experiência, mas toda experiência é a solução. Muita coisa que é a solução não vai trazer experiência para a tua vida,
mas toda experiência é a solução. E às vezes, quando nós somos os nossos maiores problemas, nós queremos nos ver livres dos problemas. Queremos então o quê, pastor? Queremos uma solução. Eu não quero mais me ver neste problema. Eu não quero mais conviver com este problema, porque a solução, ela é muitas das vezes algo que queremos que se resolva, e se resolva num curto espaço de tempo. Mas a experiência talvez leve trabalho, leve ao sofrimento, leve a situações que nós não queremos. Então observe, por favor, comigo, que toda experiência é solução. Mas nem toda solução é uma experiência. E porque muitas das vezes acontece isso na nossa vida, nós vamos vivendo uma vida onde os problemas voltam, onde os problemas continuam. Por que eu estou dizendo isso? Não seja você o seu maior problema. Como assim, pastor? Não plante o que você não pode carregar. Um dos grandes defeitos que nós estamos vivendo nos dias de hoje é que nós temos plantado aquilo que nós não podemos carregar. Pastor, quando eu planto uma coisa que eu não posso carregar, duas coisas acontecem. Quais, irmãos? Primeiro, perdas. Se você não pode carregar, você vai ter perdas. Segunda coisa que vai acontecer na sua vida, um tempo que nunca mais vai voltar. Coisas importantes. Não seja você o seu maior problema. Não plante aquilo que você não pode carregar. Segunda coisa, não plante o que você não vai poder amar. Não plante aquilo que um dia você não vai poder amar. Irmãos, estou lendo um livro que a autora desse livro disse uma frase que eu falei assim, meu Deus, não tem ser humano capaz de fazer isso não, foi o Espírito de Deus. Disse assim: não deseje um destino que no futuro você não possa amá-lo. Não plante aquilo que você não poderá amar. Não escolha o destino para o qual depois você vai querer voltar no tempo. Quando pastor, não seja você o seu maior problema. Não seja você a causa das suas maiores tempestades. Então, quando eu olho para isso, o azeite acaba quando o quê, pastor? Acaba quando nós não temos mais vasilhas. O azeite acaba assim. E a pergunta que me faz pensar nessa manhã de ceia com os irmãos é: o que fez suas vasilhas acabarem? O que fez? Você lê o texto, esta mulher, ela está falando a Eliseu de um dos seus problemas. Ela diz: olha, o meu marido era um discípulo do Senhor e ele morreu. E ele deixou dívidas, deixou compromissos. E agora os credores estão vindo para fazer o quê? Para buscar os meus filhos, como forma de pagamento, para serem escravos deles. Essa mulher, por causa disso, ela viveu um tempo de escassez, um tempo de dureza na vida. E aí eu entro agora na mensagem desta manhã. Irmãos, o que é que fez as nossas vasilhas se acabarem? O que é que fez? Os problemas. Os problemas podem fazer nossas vasilhas acabarem. Deixa eu falar aqui uma coisa muito importante para você. Uma das maiores ferramentas que o diabo tem usado para parar pessoas são os problemas da vida. Quando não existe problemas, nós vemos problemas. Os problemas, eles podem fazer nossas vasilhas acabarem. O que essa mulher viveu era um problema. E ela tinha, além da perda do marido, o problema agora de dívidas que ela não tinha condição de pagar. Quando eu olho para esse texto,
Eu vejo que nossas vasilhas se acabam por causa do passado. O passado tem o poder de acabar com suas vasilhas. Sério isso. O passado tem o poder de acabar com as nossas vasilhas. O desprazer em viver uma frustração. Meu marido foi teu discípulo e agora eu vou morrer. A frustração nos leva ao fim das nossas vasilhas. Não estou falando vasilhas do ponto de vista apenas material. Eu estou falando de vasilhas, aquilo que precisa estar cheio de algo específico na nossa vida. As frustrações. Mas algo que me chama a atenção é que o comodismo também nos leva ao fim das nossas vasilhas. Porque, pelo que me parece, do período em que essa mulher perdeu o marido até o momento em que ela conversa com Eliseu, ela nada fez para mudar a situação. Pelo menos não é dito por ela. Pelo menos ela não menciona isso. Ela tinha 2 filhos que tinham condições de trabalharem como escravos, mas ela nunca enxergou isso na possibilidade de gerar recursos para a sua própria casa. Então eu consigo enxergar que o comodismo, ele também nos leva ao fim das nossas vasilhas. O pecado nos leva ao fim das nossas vasilhas. Então, quando eu olho para esse texto, irmãos, eu não vejo o problema na falta de azeite. O problema não foi a falta do azeite. Eu vejo o problema na falta de vasilhas. O problema aqui para essa mulher não foi ter acabado o azeite. O problema aqui para essa mulher foi ter acabado as vasilhas. Quantas vezes não estamos pedindo a Deus mais azeite? Ouça isso nessa manhã, meus irmãos. Quantas vezes nas nossas orações, no templo, na nossa casa, ou em qualquer outro lugar desse planeta, nós não estamos orando dizendo: Deus, manda mais azeite, Deus, eu quero mais azeite, mais óleo, mais unção do Senhor sobre a sua vida. Você sabe o que Deus está dizendo para nós? Você sabe, tem ideia? Me mostra as suas vasilhas. Cadê as suas vasilhas? O problema não está na fonte. O problema não está na falta do azeite. O problema não está no azeite ter acabado. Pastor, o problema está onde? O problema está nas vasilhas. As vasilhas acabaram. E porque as vasilhas acabaram, o que acontece, irmãos? Acabou-se o azeite. As vasilhas não podem acabar na sua vida. Quando eu olho para o texto de 2 Reis 4, aquela mulher pergunta para um dos seus filhos: me mande mais vasilhas. E um dos seus filhos respondeu: elas acabaram. Eu não estou aqui avaliando esta mensagem hoje do ponto de vista natural, estou avaliando do ponto de vista espiritual. Olhe para mim hoje, por favor. Atente-se para isso. Qual é a função? Para que serve uma vasilha? Para que serve uma vasilha? Vasilha serve para guardar, vasilha serve para armazenar. Ouça, por favor, nessa manhã, meu irmão. Ouça isso bem claro no teu coração. Nós não podemos guardar o que Deus não mandou guardar nas vasilhas que eram para ser cheias apenas de azeite. Olhe para mim um pouquinho agora. Entenda isso no campo espiritual da tua própria vida. Aquela mulher manda que os seus filhos saiam em busca de quê? De novas vasilhas. Mas e as vasilhas que nós temos em casa? Que estão cheias de outras coisas. O que eu faço com ela? Nós não podemos guardar o que Deus não mandou nas vasilhas
que eram para estarem cheias de azeite. Eu vou só pensar com você nessa manhã, não vou afirmar. E se esvaziarmos? Você está me ouvindo? Diga amém. E se esvaziarmos as vasilhas que estão ocupadas com o que não deveria? Vasilha, pastor, serve para guardar, para armazenar. Não guarde o que Deus não mandou você guardar naquilo que era para estar cheio de azeite. A minha pergunta é: e se nós esvaziarmos as vasilhas que estão ocupadas com o que não deveria? O azeite não ia acabar. Teria mais azeite essa mulher. A segunda função de uma vasilha, ouça bem, olhe para mim nessa manhã. A segunda função de uma vasilha serve para transformar algo ruim em melhor. A segunda função de uma vasilha é transformar algo ruim em melhor. Você come um ovo cru? Falamos aqui do angu com quiabo, né? Você não come um ovo cru. Se você come um ovo cru, eu vou dizer que você deve ser vascaíno, tricolor, botafoguense. Você não come um ovo cru. Olhe para mim aqui agora. Mas quem gosta de comer um bolo gostoso aí, diga amém. Outra gente. Você não gosta de comer bolo não, meu irmão? Você gosta de comer bolo aí, diga amém. Como é que você faz o bolo? Você pega o ovo, não é isso? Você coloca ele aonde? Na vasilha. O ovo cru ninguém come. E aí você faz o que com o ovo nessa vasilha? Você transforma algo ruim em algo melhor. Segunda função de uma vasilha: transformar algo ruim em melhor. Olhe para mim agora. Entenda isso. Não se permita ter vasilhas e não ser algo bom. Não se permita ter vasilhas e não ser. Um dos grandes problemas que nós vivemos é este: temos vasilhas, mas o tempo passa e nós protegemos aquilo que Deus quer mudar. Pastor, hoje um dos grandes problemas que nós vivemos é este: nós temos vasilhas, mas tempo passa e nós protegemos aquilo que Deus quer mudar. Ou seja, o ovo cru continua cru. Eu não como bolo. Por que nós não comemos bolo? Porque o tempo passa e eu protejo o ovo cru. O tempo passa e eu começo a me acostumar com aquilo que é ruim. Então entenda isso muito bem nessa manhã, que você e eu não podemos nos permitir ter vasilhas e não se transformar em algo bom, e não se transformar em algo proveitoso, em algo útil. Pastor, eu tenho vasilhas. Tem vasilhas, meu irmão? Então seja melhor. Pastor, eu tenho vasilhas, então tem azeite sobre a sua vida. Não tem ainda ovo cru dentro da vasilha. Para que aí, pastor, serve uma vasilha nas mãos de Deus? Para transformar algo ruim em algo melhor. E a última coisa que eu gostaria de compartilhar nesta manhã de ceia é que quando você tiver azeite, você vai querer fazer o quê? Servir. Terceira função de uma vasilha, qual que é? Pastor, eu preciso levar aqui um monte de cachorro quente para os irmãos. O que você usa? Vasilha. Qual é a terceira função de uma vasilha? Servir. Agora isso aqui, irmãos,
Isso aqui precisa entrar na sua mente hoje, que quer ser vencida pelo Espírito e pela palavra de Deus. Quando você tiver azeite, você vai querer servir. O que essa mulher faz? O vender significou o quê? Servir. Ela disponibilizou aquilo que ela tinha para outras pessoas. Então ouça, por favor, quando nós temos azeite, nós queremos servir. O que está acontecendo? Sabe o porquê que muitos ainda não servem? Sabe por que muitos ainda não servem? Porque o que possuem não é azeite. E se não for azeite, não serve para nada. Eu tenho orado, irmãos. Tenho orado já há algum tempo para que Deus coloque aquilo que Deus quer falar. E eu vou dizer para você aqui uma coisa. Deus está falando hoje. Não é talvez o que você quer ouvir, mas é o que você precisa. Você sabe qual é o problema de muita gente dentro da igreja Nova Vida de Barra do Piraí? Eu não vou falar aqui de outra igreja, vou falar dessa igreja que nós estamos. Sabe qual é o muito problema? O problema é que nós às vezes achamos que temos azeite na vasilha e nós não temos. Sabe qual é uma das verdadeiras características de quem não tem azeite? É de quem não quer servir. Porque quando nós temos azeite, nós queremos servir. Nós não queremos guardar só para a gente, nós queremos compartilhar. Um dos grandes problemas é que a gente vem para a igreja, nós cantamos, nós louvamos, nós adoramos ao Senhor, mas a verdade é que dentro da vasilha ainda tem um ovo cru. Não se transformou ainda em bolo. O problema é que nossa vasilha tem de tudo, menos azeite. Porque se tivesse azeite, nós não íamos querer guardar só para a gente. Então deixa eu falar aqui uma coisa para você nessa manhã, muito séria, muito importante. Nós estamos numa manhã de Santa Ceia. E a gente não vem aqui à igreja para assistir uma novela. A gente vem para cá para ouvir a voz de Deus, amém? Vou falar uma coisa para você. Para de continuar carregando o óleo estragado na vasilha, dizendo que é azeite. Porque quem carrega azeite na vasilha, muitas das vezes, Deus não precisa nem mandar, que a pessoa já está servindo. Deus não precisa nem falar, a pessoa já está servindo. Que nessa manhã, nós possamos hoje, num culto de Santa Ceia, num culto onde nós nos programamos para isso, para ouvir a voz de Deus, que nós possamos hoje dizer isso: Senhor, eu preciso começar a esvaziar as vasilhas que eram para estar cheias de azeite, eu preciso começar a esvaziar. O que está guardado nessas vasilhas que deveriam ter azeite? O que está guardado, querido? O que você está guardando nessa sua vasilha, meu irmão? Não seja o seu maior problema. Não plante o que você não vai poder carregar. Não plante o que você não vai poder amar. Não escolha o destino para o qual depois você vai querer voltar no tempo. Não seja o seu maior problema. O que você está enchendo as suas vasilhas que eram para estar com azeite? Vasilha serve para transformar o que é bom em melhor. Por que ainda não mudou? Porque você está protegendo o ovo cru. E qual é o problema? O problema é que a gente não serve. Se a gente não serve, a gente não tem azeite ainda. A gente às vezes está orando, Deus, uma semana de oração, Deus, né? E tem gente que até muda a voz na hora de orar, né? Conversa assim normalmente, igual a gente está conversando aqui nessa manhã. Aí na hora que você fala assim, meu irmão, ora aí ele, meu Deus, diante da tua glória, né? Bobeira, não tem azeite. Ele está querendo dizer para ele mesmo, eu não tenho, mas eu estou querendo dizer que eu tenho. Deus, manda azeite, Senhor, manda azeite. Eu estava até brincando essa semana, falando assim, eu não quero mais ouvir esses louvores aqui na igreja. Não estou dizendo
Faz o que você quiser na tua casa, meu irmão. Se quiser fazer uma camisa com a letra dessas músicas, você pode fazer, fica à vontade. Mas eu não consigo ouvir esses louvores hoje que dizem assim: olha eu aqui, tentaram destruir os meus sonhos, tentaram acabar com a minha vida, mas olha eu aqui, pisaram na minha cabeça, me chutaram de cima para baixo, mas agora a minha vitória tem sabor de mel. Louvor que você está cantando para outra pessoa, não é para Deus. Bobeira. A gente está cantando: Deus, enche as minhas vasilhas, manda azeite, Senhor, manda azeite, manda azeite. Deus está perguntando assim: o que você fez com as suas vasilhas? Você está cheio de suas vasilhas, meu irmão? Que está cheio? Está enchendo sua vasilha com o quê? Sua vasilha está se ocupando com o quê? Você está colocando o quê no lugar que era para colocar azeite? Mas você não quer. Nós precisamos hoje, irmãos, dizer: Senhor, se acabaram as minhas vasilhas, ouça isso nessa manhã. Ouça isso. Se acabaram as minhas vasilhas, me faça de vasilha. Que nós nesta manhã possamos entender isso, irmãos. Enquanto você não desocupar as vasilhas erradas, que estão com as coisas erradas, enquanto você não parar de proteger o ovo cru, enquanto você não servir, você não tem azeite na sua vida. E quando as vasilhas acabam? E quando as vasilhas acabam? O que você faz? O que eu faço? Sabe o que está faltando na sua vida, meu irmão? Sabe o que está faltando em muitas vidas? Não é azeite. Sabe o que está faltando em muitas vidas? Vasilhas. Volte os seus olhos ao texto. Versículo de número 6. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. E aí o que esse filho disse a ela? Já acabaram. E então o azeite parou de correr. Se você não tem vasilha disponível para Deus, o azeite já parou de correr na sua vida há muito tempo. Se na sua vida as suas vasilhas estão ocupadas com coisas erradas, tomando o teu tempo, tirando você do propósito de Deus, o azeite já parou de correr há muito tempo, só você não percebeu. Só você não percebeu. Que nesta manhã nós possamos dizer: Deus, as vasilhas estão aqui, enchas de novo. As minhas vasilhas estão aqui. Enchas mais uma vez. E quando as vasilhas acabam, e quando acabam as vasilhas, se vire, seja uma vasilha. Desocupe as que estão ocupadas. Mas as vasilhas não podem acabar. Que Deus nos abençoe. Feche os seus olhos, vamos orar. Quero chamar aqui o Ministério de Louvor, me ajudar, os músicos. Queridos, olha, se o culto é para Deus, Deus tem que ter liberdade para agir. Se a gente quer limitar aí o que Deus quer fazer, não é para Deus. Se torna um culto para pessoas. E nós não viemos aqui hoje fazer um culto para pessoas. Talvez você goste de uma cerimônia, né? Um culto para pessoas. Não, nós viemos aqui cultuar a Deus. E eu gostaria de, nessa manhã, tratar com seriedade esse momento. Com muita seriedade. Sabe por quê? Porque Deus está cansado
dos nossos discursos. Deus está cansado das nossas desculpas. E hoje talvez existam pessoas aqui que estão dizendo assim: pastor, eu tenho vasilhas na minha vida que estão ocupadas com o que não deveria. Pastor, durante algum tempo eu tenho protegido o ovo cru. Eu tenho protegido aquilo que Deus quer mudar, para que Deus não mude. Pastor, o problema é que eu tenho deixado de servir como eu deveria servir. Por quê? Porque eu não tenho tanto azeite como eu imaginava ter. Enquanto nós louvamos ao Senhor, enquanto nós louvamos ao Senhor com esse cântico, enquanto nós louvamos ao Senhor com esse cântico, eu quero convidar você que está dizendo assim: pastor, eu tenho vasilhas que eu preciso desocupar nessa manhã. Pastor, eu preciso parar de proteger aquilo que Deus quer mudar. Pastor, eu quero voltar a servir. Não quero ser mais um inútil. Eu quero convidar você e quero tratar esse momento com muita seriedade. Tratar esse momento como uma transformação de vida. Quero tratar esse momento como você dizendo: eu não vou deixar que os propósitos de Deus se roubem na minha vida, eu não vou ser saqueado da eternidade. Não vou. Eu quero convidar você, enquanto nós louvamos ao Senhor. Pastor, Deus falou no meu coração nessa manhã de forma poderosa, que as vasilhas já acabaram na minha vida há muito tempo. E eu não quero hoje voltar para minha casa sem azeite. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Enquanto você está ouvindo, enquanto nós ministramos ao Senhor este louvor, você vai sair do lugar em que você está, vai vir aqui ao altar. Querido, você vai ficar à vontade aqui no altar. O altar não é meu, o altar não é da Igreja Nova Vida. O espaço físico sim, mas o altar, aquilo que Deus vê, esse é do Senhor. Você vai sair de onde você está e você vai dizer: pastor, eu quero voltar aos propósitos de Deus hoje na minha vida. Eu quero voltar a ter azeite, eu quero voltar a ter vasilha cheia do azeite de Deus na minha vida. Você vai sair de onde você está e você vai vir aqui ao altar. Pastor, eu quero ficar ajoelhado, eu quero ficar à vontade, eu quero me derramar hoje na presença de Deus. Querido, faça o que for preciso para que você tenha vasilhas hoje cheias do azeite do Senhor. Pare de proteger aquilo que Deus quer mudar. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Sim, Senhor Deus. Senhor, eis-me aqui. Vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em Ti. Sim, Senhor, eu descobri que as fraquezas que há em mim, descobri que as fraquezas que há em mim. Seja motivado pelo Espírito Santo, meu irmão. Seja motivado por Deus nessa manhã. Não deixe nada ocupar a tua cabeça, que deveria ser o lugar de Deus. No poder do teu amor, teu amor me envolve. Atrai-me pra o teu lado estar. Espero em Ti, como águias nas asas do contigo voarei, no poder do
face a face, Senhor. Queridos, olha, tem pessoas aqui nessa manhã que estão querendo hoje resistir ao poder do Espírito de Deus. Estão dizendo assim mesmo: eu prefiro ficar sem azeite, eu prefiro continuar comendo ovo cru, eu prefiro continuar do jeito que está do que mudar. Se Deus está falando no seu coração, dê um pulo de onde você está, querido, e venha hoje estar diante da glória de Deus. Em o nome de Jesus, vem, Senhor Deus, renovar, é o que nós queremos. Vem renovar minha mente em Deus. Sim, Senhor, querer meus dias viverei o poder do teu amor. Junto a ti, junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, sim, Senhor, para o teu lado estar. Oh, Senhor, espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei, poder do teu amor. Ó Deus, eu quero orar por essas vidas. Enquanto o seu pastor estiver orando, se você quiser sair do lugar que você está, Deus está falando no seu coração. Saia do seu lugar, querido. Enquanto você está vindo, Deus, Ele pode estar mudando coisas na sua vida. Senhor, em nome de Jesus, Tu sabes, Senhor Deus, o motivo pelo qual as vasilhas acabaram em cada uma dessas vidas. Talvez, Senhor Deus, brincamos com coisas que não deveríamos. Talvez não levamos a sério, Senhor Deus, aquilo que deveríamos levar a sério, Senhor Deus. Talvez, Senhor Deus, nós lhe damos atestados de que o Senhor não é a coisa mais importante, não é aquilo mais importante na nossa vida. Mas nessa manhã, Senhor Deus, eu oro por essas vidas, para que nós possamos, Senhor Deus, esvaziar das vasilhas aquilo que deveria ser azeite, para que nós possamos hoje tirar aquilo que deveria estar ocupado com azeite, que nós possamos esvaziar. Eu não sei, ó Deus, o que tem ocupado essas vidas, mas, Senhor Deus, eu louvo a Deus pela decisão de cada um estar aqui na frente e tirar das suas vasilhas talvez os problemas, talvez o passado, talvez as frustrações, talvez o pecado, talvez a infidelidade. Estão arrancando das suas vasilhas hoje, dizendo, elas estão vazias novamente para o Senhor derramar o seu azeite. Eu oro por essas vidas, ó Deus. Eu oro por essas vidas que tiveram a disposição de dizer, Deus, muda aquilo que está ruim naquilo que é bom, ó Deus. Eu não quero mais continuar olhando para as minhas vasilhas e contemplando a mesma cena, contemplando a mesma tragédia. Muda, Senhor Deus, na minha história. Muda, Senhor Deus. E o desejo, Senhor Deus, pelo qual eu quero ter azeite, Senhor Deus, não quero que as vasilhas acabem. O desejo que eu quero, Senhor Deus, é para Te servir com o meu azeite. É para servir a Tua vontade com o meu azeite, ó Deus. Eu não quero azeite só para mim, Senhor Deus. Eu quero que as pessoas coloquem as mãos em mim e digam, olha, tem algo especial na sua vida. Tem algo especial sobre a sua caminhada, sobre a sua história. Algo que talvez você já não sente há algum tempo. Você vai dizer, olha, é a presença de Deus que está no meu coração. É o azeite que voltou a brotar na botija, em nome de Jesus. Eu oro por esses irmãos, eu oro por essas vidas. Deus, seja qual for a área, talvez pessoas que estão, Senhor Deus, com bênçãos retidas, curas, Senhor Deus, precisando nessa manhã, Senhor Deus, que em nome de Jesus, a cura que ela precisa, Senhor Deus, possa começar de dentro para fora, em nome de Jesus. Eu oro por esses irmãos, Senhor Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor Deus, faça-nos, Senhor Deus, de uma vasilha nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.